Amém, meu povo? Paternidade. A gente hoje vai conversar um pouco sobre isso. E não ache que a fala de hoje ela é simplesmente para os pais. Ela é uma fala também para as mães. Você pode aplicar na sua vida. E é uma fala, antes de tudo, para todos os filhos. Para todos os filhos que estão aqui. E aí pega todos nós. Por quê? Porque em um mundo de órfãos, há uma paternidade do céu. Essa frase é forte, né? A primeira parte dela é tão pesada. Em um mundo de órfãos, há uma paternidade do céu. E falar sobre este mundo de órfãos é muito difícil, mexe com muita coisa. Falar sobre paternidade é algo que mexe com feridas às vezes mais profundas na nossa mente. Eu confesso a vocês que é mais fácil pregar no Dia das Mães. Eu não sei se é porque eu sou pai e mexe mais comigo, mas é mais fácil falar alguma coisa no Dia das Mães. Nós temos uma ausência paterna muito forte historicamente nas nossas casas. Ou temos uma presença paterna muito disfuncional, que geram muitas dores e muitas feridas. Eu sei que nós temos feito movimentos como homens de melhorar muito, e temos melhorado muito. Eu hoje estava no culto da manhã e passou um pai correndo com uma fralda na mão, e eu disse: abram passagem para esse homem. Ele tem algo urgente a fazer. E esse homem passou correndo com uma fralda na mão. Por outro lado, eu disse: poxa, logo hoje que eu vou falar de paternidade, esse cara está aqui para me mostrar que a gente tem se esforçado, que a gente tem, que a gente tem tentado melhorar. Mas a impressão que eu tenho é que quando nós simplesmente reagimos a uma dor de uma paternidade ausente, ou de uma paternidade autoritária, ou de uma paternidade violenta, nós às vezes corremos para o outro lado e erramos para o outro lado também. Então nós precisamos olhar para a paternidade do céu, porque existe um pai do céu. Eu fui fazer uma pesquisa e quando eu falo de um mundo órfão, por dia 500 crianças são registradas no Brasil sem o nome do pai. Por dia. O aumento dessas crianças registradas sem nome do pai nos últimos 7 anos foi de 24% e quase 25%. É muita ausência paternal. Isso sem constar os pais que está lá o nome no registro, mas que não fazem parte. Sem constar com os pais que estão lá com o nome no registro, que estão dentro de casa, mas que são ausentes. Ou pela apatia, pela falta de envolvimento com questões que dizem respeito à casa, ao lar, à educação, às pessoas. Quer seja porque está tão envolvido com o trabalho que não consegue viver a sua paternidade de uma forma satisfatória, plena, mínima. Temos um desafio, meus irmãos. Existe sim ainda aqueles pais que estavam presentes, o nome está no registro, eles estavam presentes, eles se envolveram, eles tentaram, mas eles falharam. E aí eu estou falando de todos os pais agora. Eu estou falando inclusive de mim. Porque somos pais imperfeitos. E eu não tenho dúvida de que nós falhamos com os nossos filhos. Como as mães que estão aqui também, não tenham dúvida de que vocês falharam também com os filhos de vocês em muitas coisas. Mas existe uma paternidade que é do céu. E essa paternidade é perfeita.
Jesus vem neste mundo de órfãos e apresenta um Deus como Abba Pai. Jesus vem nesse mundo de órfãos e apresenta um Deus que se chama de Abba Pai. Abba Pai significa papai. Abba Pai significa papai, meu papai. É uma expressão em aramaico que os evangelistas fizeram questão de manter. Jesus ensina a gente que existe um papai nosso. Existe um Abba, existe um Pai do céu que cuida de nós, que nos ama. E aí falo eu, imagino que Deus, quando escolhe se revelar, Ele se revela como um pai, até mesmo como forma de compensar ou de suprir toda uma necessidade que existe no coração de cada um de nós. O fato de Jesus chegar lá e dizer aos discípulos, se referir a Deus como pai, e ensinar os discípulos a chamarem Deus de pai, era algo absurdo para a época. Totalmente absurdo. No Antigo Testamento, nós temos alguns flashes de Deus sendo colocado como um pai, mas algo muito por cima. Eu até destaquei no slide, não quero perder tempo com isso, mas quero que vocês visualizem no slide que fala sobre isso. O Salmo 2 e o Salmo 89, ele é colocado como o pai de um futuro rei de Israel. É só uma referência rápida. O Salmo 68 faz uma analogia que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. É uma referência rápida. No Salmo 103 é apenas uma analogia, colocando que Deus é como um pai que se compadece dos seus filhos. E em Malaquias, uma referência rápida e única, colocando que temos todos um único pai. E só. O Antigo Testamento tem 37 livros, só isso. De Deus como pai. Não era costume, não era da época. Pelo contrário, as pessoas nem falavam o nome de Deus. O nome de Deus foi escrito de uma forma no hebraico que fosse até difícil de pronunciar, para que as pessoas não pronunciassem. Ele não tem vogal. Ele não tem vogal para que você tenha dificuldade até mesmo de falar, porque não deve falar o nome de Deus. E para o judeu isso era muito sério. Não fale o nome de Deus. Quando Mateus escreve aos judeus, ele não usa reino de Deus, ele evita usar o nome Deus no seu evangelho, para que o judeu pudesse ler aquele texto, porque senão ele nem leria. Ele nem leria. E ele usa reino dos céus, o que ele puder substituir, tirar o reino de Deus, ele coloca reino dos céus, ele vai tirando o nome de Deus, para que isso não fosse um obstáculo de leitura para o judeu, porque o judeu não falava o nome de Deus. Aí vem Jesus e ensina a gente sobre o Abba, sobre o papai do céu. Era comum que um rabino como Jesus ensinasse aos seus discípulos uma oração. Isso era muito comum para qualquer mestre. E tem uma hora que os discípulos parecem que sentem falta disso. Chegam para Jesus e dizem: Jesus, ensina-nos a orar. E aí que Jesus, cutucado pelos discípulos, ensina a eles a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Imagina os discípulos parados dizendo assim: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus disse: olha, quando vocês forem orar, orem assim. E aí é o que está em Mateus 6,9. Vocês devem orar assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso, imagina ele dizendo: Abba, papai. Jesus está inaugurando uma relação de intimidade com Deus que é pai, que não abandona os seus filhos. Jesus está inaugurando e trazendo para aqueles
a verdade de que existe um Pai no céu que nunca nos faltará, que sempre estará presente e que suprirá todas as nossas necessidades. E Jesus fala sobre isso, porque no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, no Sermão do Monte tem o versículo 32, ele diz: pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai celestial de vocês sabe que precisam delas. Mas o Pai celestial de vocês sabe que vocês precisam. Você sabe que capítulo é esse? Aquele capítulo que a gente ama, que diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. E aí ele vai olhar os lírios do campo. Nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. Olha os passarinhos, eles não ajuntam em celeiros, mas o nosso Pai os alimenta. Ele diz: o nosso Pai. Ele vai falando: quando vocês forem orar, entrem no lugar secreto, feche a porta, e o teu Pai, que está no céu, contemplará a tua oração. E tudo que ele vai falando nesse capítulo, ele repete várias vezes. Eu desafio você em casa a ler o capítulo 6 todo e grifar na sua Bíblia com lápis de cor todas as vezes que aparece a expressão Pai. Não são poucas. Então, o mais forte nesse texto não é o conceito de que não se pode acrescentar um côncavo à nossa estatura, de que amanhã cuidará do seu amanhã, esses conceitos menores que a gente geralmente destaca. O conceito principal e mais importante que Jesus está apresentando àquelas pessoas quando diz: não andem ansiosos com coisa alguma, vocês têm um Pai. A gente pega as outras coisas, porque para a gente parece que isso daí não é destaque. E as outras coisas são dignas também de serem destacadas, mas o destaque naquele capítulo, e o destaque no discurso de Jesus muito forte, é de colocar que nós temos um Pai do céu. Quando Jesus foi colocado diante de Pilatos, Pilatos não queria crucificá-lo, e os judeus insistiram. E um dos argumentos que os judeus insistiram para que Jesus fosse crucificado foi esse, que está em João 19:7. Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou Filho de Deus. Ele deve morrer, porque ele se declarou Filho de Deus. Eu vou além. Jesus não apenas se declarou Filho de Deus, mas Jesus ensinou aos indigentes, às prostitutas, aos ladrões que caminhavam com ele, a também chamarem Deus de Pai e se entenderem como filhos de Deus. Compreendem? Ele precisa morrer, porque na nossa lei, de acordo com a nossa lei, ele deve morrer, porque ele se declarou como Filho de Deus e ensinou essa cambada que está aí a chamar o Deus Todo-Poderoso de Abba, de papai meu, ou melhor, papai nosso, que seria a tradução mais correta do Pai Nosso que está no céu. Seria papai nosso que está no céu. É como nós orávamos quando nós éramos crianças: papai do céu. E nós perdemos na maturidade a capacidade de chamar Deus de Abba, de papai do céu. Mas ele é o papai do céu. Não é só Jesus que fala sobre isso. João, o discípulo amado, usa mais de 20 vezes a expressão meu Pai no seu evangelho. Em João 1,12, ele diz aquele texto muito conhecido: contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade, em algumas versões, o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de um Pai perfeito, amoroso, cuidadoso. Você é filho desse Deus.
Paulo aprofunda, Paulo vai além, desenvolve toda uma teologia da paternidade, da adoção, da filiação. E Paulo, eu vou destacar alguns versículos para vocês. Gálatas 4:6, quando ele diz: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Ainda em Romanos 8:15, pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Nós somos filhos por adoção do Filho unigênito, primogênito, chamado Jesus. Nos trouxe um espírito de adoção para que fôssemos adotados, ser criatura de Deus. Todo mundo é filho de Deus. É a adoção a partir da fé e da entrega e do entendimento do amor desse Pai, por meio do qual clamamos. E esse clamamos Abba, Pai, porque nós clamamos por uma paternidade, clamamos por uma paternidade que seja confiável, que seja presente, uma paternidade que sare a nossa alma, que cure a nossa vida. Clamamos Abba, Pai. Mais 2 versículos, Gálatas 4:7, assim você não é escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Romanos 8:16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Abba, meu papai. Foi Jesus que nos ensinou a orar dessa forma e a enxergar Pai, o nosso Pai, a enxergar Deus como o nosso Papai do céu. Um ponto que queria destacar com vocês é que a paternidade do céu, ela vem preencher os vazios do afeto e da alma. Ela vem preencher isso. Eu acho interessante o texto de Hebreus, quando fala da disciplina que Deus faz como pai aos seus filhos, e tem uma parte em Hebreus 12:10, que ele diz: os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Os nossos pais, e até mesmo aqueles que foram presentes, erraram e falharam com a gente, porque fizeram tudo segundo lhes parecia melhor. Isso gerou lacunas, isso gerou buracos aí na nossa alma, na nossa capacidade de afeto. Não sei se vocês conhecem um documentário chamado Humanos. Ele é antigo. E tem o Leonardo, o Léo, pode colocar a imagem dele aí, que é um dos vídeos, que eu já passei esse vídeo várias vezes aqui. E esse cara foi preso por matar uma mãe e uma filha. Está preso por prisão perpétua nos Estados Unidos. E a sogra dele, eu imagino que seja a sogra dele, que era a mãe e a avó das mulheres que ele matou, visita ele na cadeia, derrama perdão para ele e apresenta a ele um Pai do céu. E no testemunho dele nesse vídeo, você pode procurar, eu vou colocar depois esse link no grupo da gente do WhatsApp, para você assistir depois. Ele fala de que ele não conhecia o amor, de que o pai dele batia nele com cabides e com pedaços de pau, e dizia para ele: eu te bato porque eu te amo. E ele entendeu que amor é sobre a capacidade que nós temos de suportar a dor. E ele disfuncionalmente viveu isso na sua vida. Nada justifica o que ele fez, ele está pagando pelo que ele fez, mas ele passou a reproduzir esta violência, achando que isso tinha sim a ver com amor. E esse cara chora no vídeo, a lágrima corre, e ele diz assim: eu não sabia o que era o amor. Agnes, que foi a mãe das 2 vítimas, a mãe e sogra da vítima, apresentou a ele um amor, e apresentou a ele uma paternidade do céu, mostrando para ele que amor não é isso. Essa paternidade do céu, ela vem preencher os vazios que foram criados no nosso coração, no nosso
afeto na nossa alma, elas vêm curar a gente. A gente viu a Simone Biles ganhando os ouro todo da Rebeca, e eu espero que amanhã a Rebeca ganhe ouro. Mas ver aquela menina de 1,42 m ganhando uma medalha olímpica, conhecendo a história dela, que ela foi abandonada pelos pais, usuários de droga, foi colocada no orfanato com 3 anos de idade, e ali ela tem os primeiros contatos dela com a ginástica artística, e depois ela é adotada pelo seu bisavô, pelo seu avô. E quando eu olho para aquela cena e vejo aquela menina fazendo aquilo, eu digo: existe uma paternidade do céu que adota a gente e que coloca pessoas para adotar a gente, para suprir as lacunas que nós temos em nossa vida, ou por abandono, ou por indiferença, ou por ausência, por morte, ou qualquer que seja. Temos um Pai que supre as necessidades do nosso coração. Amém? Mas, pais, isso tem a ver com a gente. E se tem uma coisa que a gente precisa guardar no nosso coração, é de que a paternidade do céu, ela vem inspirar e ensinar a paternidade da terra. Existir uma paternidade no céu não é simplesmente para nós amenizarmos a nossa culpa ou ficarmos mais tranquilos porque existe um Pai perfeito do céu, mas nós temos o desafio de olharmos para essa paternidade do céu e nos inspirarmos nela, para vivermos a nossa paternidade aqui na terra. Pais, vamos olhar para a paternidade do céu e viver a nossa paternidade de uma forma mais plena, mais inteira, mais íntegra. Nós precisamos olhar para esse Pai, porque nós somos filhos desse Pai também. E às vezes a gente está vivendo uma paternidade, reagindo a uma paternidade que a gente não viveu, ou copiando uma paternidade que, embora tenha sido boa, é cheia de falhas e cheia de defeitos. Estamos perdendo a oportunidade de olharmos para a paternidade do céu e dizer: eu sou filho de um Pai que preenche o meu coração e que me ensina a ser pai. Eu posso olhar para esse pai, para você que foi órfão, para você que perdeu o seu pai muito cedo, para você que viu seu pai saindo de casa e não teve mais contato com ele, para você que teve o pai dentro de casa, mas não teve. Pai, olha para o céu, olha para o Pai do céu. Existe um Pai chamado de Abba, que te ama, que deve ser para a gente como pais a nossa referência, a referência de cada um de nós naquilo que a gente tem para viver na nossa paternidade. Como diz em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e como filhos amados que somos, pais, imitemos o nosso Pai celestial. Eu fui atrás de uma pregação minha de 2009 sobre um Pai perfeito, falando sobre a paternidade de Deus. E eu destaquei nessa pregação 10 coisas. Vocês podem ver no slide, eu não vou nem pontuar. Depois eu vou ver se eu cato essa pregação e mando também. Pode colocar o próximo slide. Vai mostrar todos os pontos que eu falei naquele dia. Vocês estão vendo aí? Princípios de um Pai perfeito: orientar, Ele cuida, é um Pai que deixa livre, é um Pai que deixa cair. É o nosso Deus isso aí. É o nosso Papai do céu. Ele cuida, Ele não é ausente, Ele orienta, Ele traz a orientação, Ele não deixa a gente no escuro, Ele educa, mas Ele deixa livre, Ele deixa cair. Quando o filho disse: pai, me dá parte na herança, e eu vou partir agora e vou gastar tudo que eu tenho irresponsavelmente, ele não amarrou o filho dentro de casa, botou um cadeado na cerca e disse: você não vai. E ele deixou o filho partir. Que pai é esse? Parece um pai relaxado, mas é um pai que está comprometido com a liberdade, com a autonomia do outro, com a liberdade. Ele deixa cair.
A gente às vezes parece que está vivendo como pais, com medo dos nossos filhos se machucarem. Nossos filhos precisam se machucar. A gente às vezes está querendo evitar todas as frustrações que os nossos filhos possam viver. O nosso Deus, Pai perfeito, não evita todas as nossas frustrações. Pelo contrário, Ele nos frustra muitas vezes para trabalhar o nosso coração. E a gente vive às vezes uma geração de pais que não conseguem frustrar os filhos. Parece que esse pai está ferido. Esse pai ele não se sente preenchido, e ele está vivendo essa paternidade com medo de errar, com medo do filho olhar para ele e não querer ficar com ele, com medo de abraçar o filho, de ao mesmo tempo olhar na cara e dizer o que tem que ser dito. A gente está fugindo de um modelo arrogante, de um modelo ausente, e às vezes a gente está perdendo a capacidade também de deixar cair, de disciplinar. Eu acho que a gente vem de um modelo que apertava uma porca demais, até o momento que às vezes estrompava e não pegava mais aperto. Quem conhece essa expressão? Apertou demais, estrompou e não pega mais aperto. Uma coisa muito rígida. E aí os pais que foram filhos de pais que apertaram demais e estromparam, eles às vezes estão também com as porcas frouxas demais, sem entender o equilíbrio. E de que a comunicação do que sente, porque Deus não, nosso Pai, não poupou esforços em comunicar o amor dele por nós, em respeitar a nossa individualidade, os limites de cada um. Ele não poupou esforços. Ele não poupou. Nós temos muito a aprender com o nosso Pai do céu. E eu desafio você, pai, a se debruçar mais nessa paternidade do céu e trazer ela como princípio para você viver a sua. Para de simplesmente reagir à tua paternidade. Seja pai também à luz de uma paternidade que vem do céu. Mas 3 coisas que eu destaquei, que eu não coloquei naquela pregação, é de um Deus e um pai sensível, um pai que serve, um pai que chora. Sim, um pai que chora, porque esse pai não prende o filho dentro da cerca, mas ele fica na cerca esperando, e quando o filho vem, ele vai, ele abraça, ele beija, ele chora, ele manda fazer uma festa, ele serve, ele cuida, ele é sensível. Ser pai não é estar no lugar da insensibilidade. Nosso Pai do céu é um Deus que chora e que sofre com a gente. O que tem inspirado a sua paternidade? A paternidade sua, aqui? Apenas? Se você teve um excelente pai, ótimo, mas ainda assim essa paternidade foi cheia de problemas. Existe um Pai do céu. E se você não teve isso aqui, você tem isso aqui. E isso daqui basta. É suficiente para restaurar a nossa vida. Eu não estou minimizando essa perda. Eu estou apenas dizendo que isso daqui é suficiente para preencher isso aqui. O que a gente precisa é aprender a dizer: Abba, meu papai do céu. Por último, a paternidade da terra tem a missão de revelar a paternidade do céu. Ei, pais, que missão que a gente tem. É a missão das mães também, mas é a missão nossa. E por que eu digo que é a missão nossa? Porque Deus é pai. E essa relação é direta. Estudos de psicologia da religião já comprovaram e mostraram que pessoas que não tiveram uma boa referência paterna têm mais dificuldade de se abrir numa relação com um Deus Pai. Embora, às vezes, essas pessoas valorizem mais a paternidade do céu quando elas entendem, mas até entender existe um bloqueio. Já conversei com gente que diz: olha, quando você diz que Deus é pai, para mim,
Você afasta Deus de mim. Porque tudo que eu entendo sobre pai, e você diz que Deus é pai, para mim dá um bug na minha cabeça e eu não consigo me abrir para essa relação, entende? Então nós temos como pais o desafio, a missão de revelar essa paternidade do céu. Que a nossa paternidade aqui, aí eu estou vendo um pai com um filho no colo, eu estou vendo, sabe, pais aí com a mão abraçado, eu estou vendo vários pais aqui de várias idades. E não importa com que idade você esteja, ou com que idade os seus filhos estejam, há o que aprender com a paternidade do céu, para viver uma paternidade aqui na terra mais plena, de uma forma que essa paternidade revele a paternidade do céu, do nosso Deus. E que Deus nos abençoe, pais, a vivermos esta missão. Existe algo a ser melhorado na sua paternidade. E você pode fazer isso olhando para a paternidade do céu e aplicando isso na tua vivência como pai. Amém? Amém. Mas antes, pais, você precisa ser filho. Você precisa ser filho. E antes, filhos que estão aqui, alguns que são pais, outros que são mães, outros que não são nada, nem pai nem mãe, mas são filhos. Existe um pai do céu que quer suprir essa carência aí no teu peito.